Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam mais do que bem-vindos ao canal Papo Teológico. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou seu amigo, professor Getúlio Cardoso, e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o perigo de uma má interpretação da Bíblia, uma má interpretação textual da palavra de Deus. Nós vamos hoje pegar um exemplo de uma pessoa que analisou um texto de forma errada e acabou adulterando. Olha, um pastor pegou um texto da Bíblia, analisou de forma errada e acabou adulterando com uma membra e pior, ele adulterou com o consentimento do marido da mesma. Depois da vinheta, a gente vai poder analisar isso ponto a ponto, como a gente sempre faz aqui, e trazer aqui à luz da palavra a verdade. Não sai daí que o vídeo está imperdível. Mas antes disso, eu quero dar as boas-vindas aos mais de 80 novos inscritos que a gente ganhou essa semana. Aliás, foi em um dia e meio, nós ganhamos aí 80 inscritos. Sejam mais do que bem-vindos a esse canal. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão chegando agora. O nosso conteúdo aqui não é um conteúdo denominacional. A nossa teologia é uma teologia neutra. Então você vai ver muita coisa aqui que eu tenho certeza que você nunca ouviu na sua vida. Mas aqui a gente preza pela palavra, que a gente preza pela verdade. Não sou ateu, não sou agnóstico, eu sou apenas alguém que analisa a Escritura à luz da Escritura, não à luz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Igreja Evangélica Presbiteriana ou de qualquer uma denominação. Aqui a nossa teologia é bíblica e o inscrito que é raiz aqui no canal sabe disso, que ele tem que abrir a mente para o novo e aceitar o novo da forma que ele é. Então, se você gostou do nosso conteúdo, continua inscrito aqui. Se você não gostou, pode ir em paz, que Deus abençoe você, mas aqui é um canal para quem tem a mente aberta. Então continue conosco porque você só tem a ganhar através desse canal. É um conteúdo 100% gratuito, você não paga nada. A única coisa que eu peço a você é curte esse vídeo, compartilhe ao máximo e comente aqui embaixo, por mais que aquilo que eu falar aqui seja algo contrário àquilo que você pensa. Comente aqui embaixo com todo respeito, comente aqui embaixo, formule um argumento legal, que o discordar é democrático. E aqui nós somos democráticos e todos nós vamos entender o ponto de vista de cada um, mas que você possa continuar aqui com a gente, você que chegou agora, que você possa continuar aqui e somar para a glória de Deus. Depois de muito analisar os textos bíblicos, eu passei a entender que muitas pessoas analisam friamente aquilo que o texto quer dizer. Nós temos que entender que a Bíblia, ela tem alguns níveis de interpretação. A Bíblia, ela pode ser interpretada de forma alegórica, de forma figurada e de forma literal. Nunca se esqueça dessas três bases: a forma alegórica, a forma figurada e a forma literal. Então eu não posso pegar algo que é literal e transformar em figurado. Eu não posso pegar o que é alegórico e transformar em literal, porque a Bíblia não pode ser interpretada dessa forma. Por exemplo, eu por muitos anos, assim que eu me converti, eu achava que Jesus tinha dito que um rico não entraria no reino dos céus porque era mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu sempre achava que era impossível realmente, porque um camelo nunca ia conseguir passar por aquele buraquinho da agulha. Mas não se tratava daquilo. A agulha que Jesus está falando ali é um lugar por onde os viajantes tinham que passar e era impossível passar com seus camelos porque teriam que passar agachado e a corcova do camelo não ia conseguir passar por dentro daquela caverna. Então Jesus está falando isso. É mais fácil um camelo passar pelaquela caverna aonde tem ondulações e aonde a sua corcova vai bater e ele teria que passar agachado e um camelo nunca vai conseguir fazer isso, do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu sempre achei que era uma agulhinha de costura e era um camelo, quando na verdade não era isso. Por quê? Porque eu levei aquilo que Jesus falou de forma literal, quando na verdade era algo alegórico. Então a gente tem que entender que muita coisa que está na Bíblia não é literal. É a mesma coisa quando a gente entende Jesus falar que é mais fácil a pessoa arrancar um olho do que entrar no inferno com o corpo todo. E não quer dizer que você pecando, indo numa praia, assistindo televisão, ou seja lá como for, você agora vai arrancar o teu olho para não pecar, quando na verdade o pecado não está no olho, o pecado está na intenção do coração. Então não é algo
literal. E o vídeo que a gente vai ver aqui agora é uma pessoa que pegou algo que era figurado, que era alegórico e transforma no literal. Então acompanhe esse vídeo e preste atenção quão é importante você saber fazer uma exegese e fazer uma hermenêutica adequada do texto. Eu vou colocar o vídeo todo aqui, eu não vou reagir, eu vou colocar o vídeo todo aqui, depois eu volto para comentar esse vídeo ponto a ponto com vocês. Fique com o vídeo e não sai daí, que quando o vídeo acabar a gente vai comentar aqui passo a passo tudo aquilo que esse pastor disse e como ele ficou quando ele descobriu que um acento mudou toda a história daquele texto. Fica comigo. Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. O quê? Como? Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. Então você viu como é necessário você estudar o texto bíblico antes de falar uma coisa grotesca como essa que ele falou. Ele, ao invés de ler adúltera, ele leu vai lá e adultera. Ou seja, ele está dizendo que Deus incentivou ele a adulterar. Esse vídeo, por mais ridículo que ele seja, por mais grotesco que ele seja, que você deve estar falando assim, ah, mas isso aí é um caso isolado. Coisas como essa acontecem todos os dias. A má interpretação desse senhor aí foi uma má interpretação inocente que levou a um caso muito perigoso. Mas existem pessoas que usam da maldade para interpretar o texto da forma que eles querem para manipular você, como manipularam com o inferno, mas você que é inscrito aqui já não é mais manipulado pelo inferno, manipularam você com coisas sobrenaturais para te colocar em medo, e você é liberto pela graça de Deus. Então você percebe que é muito fácil você utilizar a Bíblia, utilizar as palavras sagradas para quê? Para manipular as pessoas. Então o que ele diz? Ele diz que Deus incentivou ele a fazer isso. Então tudo começou a dar errado a partir do momento que a mulher sonha.
A mulher sonha e diz, olha, eu sonhei tendo filhos com o pastor. Eu não vou conseguir segurar o riso aqui por muito tempo. Mas ela começa a dizer, olha, eu sonhei que eu tive filhos com o pastor. Foram até o pastor e o que o pastor fez? O pastor disse, não, isso vai ser a coisa mais difícil que eu vou fazer na minha vida, porque ele era casado, a mulher era casada, então eles se unem em oração. Irmãos, pelo amor de Deus, eles se uniram em oração para adulterar. Porque eles devem ter usado o texto, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se a gente ligou aqui na terra, olha a má interpretação. Se a gente ligou aqui na terra, Deus vai ligar no céu. O pecado não se negocia. Tá errado, tá errado. Então o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, olha, eu sonhei que eu tinha filhos com o pastor e é um sinal de Deus. Esse é o problema da gente colocar o estudo abaixo da experiência. A sua experiência só vai valer se tiver pautada na palavra. A tua experiência de rodopiar, de cair no chão, de levantar, a unção do riso, a unção de nascer dente de ouro, isso aí não vale nada se não tiver pautado na palavra. Então, a necessidade de uma boa interpretação, de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica, se faz necessário, primeiro, para você não enganar ninguém, mesmo que inconscientemente ou conscientemente, ou para você não ser enganado. É normal que isso está acontecendo no nosso meio, de pessoas que estão sendo enganadas, iludidas e indo por caminhos tortuosos, quando na verdade não tem nada a ver. Se essa igreja fosse baseada na palavra, isso não teria acontecido. Mas infelizmente, portas têm se aberto e pessoas têm tomado lugares de pastor sem um mínimo de preparo. Eu sou a favor de que todo pastor tenha, no mínimo, um curso básico de teologia de acordo com a sua denominação. Não é o que eu prego aqui. Mas se você quer abrir uma igreja Assembleia de Deus, faça pelo menos um curso básico do que a Assembleia de Deus prega. Se você vai para uma batista, vai para uma presbiteriana, eu acho que essas igrejas tradicionais, eu acho, não tenho certeza, essas igrejas tradicionais, para você ser levado ao ministério pastoral, é um pouco mais rígido. Você tem que ter passado por um seminário teológico, uma faculdade teológica para você ser formado. E eu acho isso louvável, eu acho isso certo. Mas a pessoa acha que basta ter a chamada. Tem a chamada? Tem, mas não tem o preparo, não tem a base, não tem um estudo teológico que é necessário para não haver erros como esse. Ou seja, a mulher sonhou, né? Eles se reuniram em oração e aconteceu o ato. Só que o que ele está lendo é Oséias capítulo 3. Vamos ver o que Oséias capítulo 3 diz? Disse-me novamente o Senhor, vai, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Aí aqui o que ele entende? Ele entende que Deus estava falando com Oséias para ele ir até a mulher do seu amigo e adulterar com ela. Ou seja, ele está usando uma base bíblica para adulterar, quando na verdade a Bíblia está dizendo adúltera, uma pessoa que comete adultério. Não que é para você cometer adultério com ela. E quando o repórter fala para ele, ele fica com uma cara de... mas veja bem, né? Agora que você falou, foi até bom você mexer nesse assunto. Ou seja, foi envergonhado em rede nacional porque não soube entender ou entendeu da forma que ele queria, porque a gente entende que a exegese é quando você extrai do texto aquilo que o texto diz. Agora, a exegese é quando você não extrai do texto, é quando você tira de você e coloca dentro do texto. Ele tinha o desejo de adulterar. Então o que ele fez? Ele pegou um texto e colocou aquilo que era desejo dele dentro do texto. E isso é o que está acontecendo em várias e várias igrejas. Eles pegam a exegese, colocam de lado e colocam a exegese. É a mesma coisa que você pegar Malaquias 3 e ler só o versículo que diz ali, não, como roubarás o homem ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Aí o homem coloca dentro do coração dele, ele pega e coloca na Bíblia dizendo que quem está roubando ali somos nós gentios, que quem está roubando aqui somos nós, quando na verdade a Bíblia ali está falando de sacerdotes, a Bíblia ali está falando de judeus, de levitas, e não de nós gentios. Não é para nós, aquilo não é pra gente. Só que o homem, com a sua ganância, aí eles fazem uma exegese tortuosa e joga na mente das pessoas que as pessoas têm que dizimar, têm que fazer, senão vai para o inferno. Ou seja, você precisa ler a Bíblia e ter um entendimento
correto das Escrituras. Primeiro, para você não ser enganado, não ser iludido. E segundo, para você não passar o conhecimento errado para os outros. Ou seja, ele era o pastor. Era para ele ter um conhecimento teológico baseado na Escritura, baseado naquilo que a Bíblia diz, para passar para suas ovelhas. Só que o que ele faz? Ele pega o conhecimento errado que ele tem e passa para as ovelhas e faz, sabe o quê? Ainda adultera com a ovelha. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui de uma forma explicativa para que a gente possa ter outros vídeos concernente à explicação da palavra como ela é. Porque nós temos que passar a entender a Bíblia da forma que ela é e não ficar esperando que pessoas expliquem a Bíblia pra gente. Nos cursos que eu dou, eu digo para os meus alunos o seguinte: eu vou ensinar vocês não a teologia, eu vou ensinar vocês a pensar. E quando vocês pensam com a própria mente de vocês, vocês passam a entender os textos bíblicos da forma que ele é. E não da forma manipulada que a religião demorou tantos e tantos anos para embutir na cabeça de cada um deles, que eles saem, irmãos, dos meus cursos aqui, eles saem radiante, que ele diz: o curso me mostrou algo que eu já tinha visto, mas não tinha entendido. E a pessoa fala: nossa, estava aqui na minha frente. E é exatamente isso que aconteceu com esse pastor. Os versículos estavam na frente dele, só que ele não estava lendo o versículo da forma que era. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer uma continuação, curte esse vídeo, comente aqui embaixo se você quer uma parte 2, quer uma parte 3, quer que eu faça uma série de vídeos ensinando a vocês aqui os níveis de interpretação bíblica da Kabbalah, que é o nível Pardes, que é o nível Sod, Remes, Pichat, esses níveis cabalísticos, esses níveis mais profundos da interpretação bíblica, que eu faço os vídeos aqui um pouco mais longos, mas que a gente tenha aulas aqui toda semana. Mas eu quero saber de vocês, se vocês querem isso, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês já é raiz aqui no canal, vocês que estão chegando agora, eu quero saber de vocês, vocês querem ter aulas assim? Eu me disponho aqui a ensinar a verdade, porque disse Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu abri esse canal aqui para isso, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, não passe vergonhas como esse pastor passou, para que você passe a entender que a Bíblia não é só figurada, a Bíblia tem uma leitura alegórica, a Bíblia tem uma leitura simbólica na sua grande maioria. Então eu peço a você só uma coisa: se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, nos ajude a expandir para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho de Cristo da forma que ele é e não da forma manipulada que muitas igrejas estão colocando na cabeça de vocês. Esse foi apenas um exemplo dos milhões que acontecem todos os dias nas igrejas, onde manipulam os seus servos, onde manipulam a igreja, manipulam os irmãos, manipulam as irmãs, colocam um jugo pesado em cima das pessoas, quando na verdade salvação em Cristo Jesus não tem nada a ver com essa manipulação que acontece. Eu aqui não estou para atacar a religião de ninguém, eu não estou aqui para atacar a denominação de ninguém, eu estou aqui simplesmente para mostrar a palavra de Deus da forma que ela é. Então, se as igrejas fecharam as portas para mim, se eu não posso falar mais lá, eu abri esse canal aqui para falar com você que acredita no meu trabalho, que acredita que a gente pode mudar o mundo através da palavra de Deus. Então eu peço a você que se inscreva no canal, que comente, que compartilhe, nos ajude a chegar mais longe. Lembre-se sempre de uma coisa: a mensagem do ET Bilu, que diz o seguinte: qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.